Pois a nossa Economia e Desenvolvimento está aqui com o Dr. Carlos Biderman, consultor empresarial, empresário de sucesso, né? Não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, mas que sempre está conosco. Eu gostaria que sempre fosse mais frequente, né, Carlos? Mas o Carlos tem obrigações não só aqui no Brasil, mas fora também. Além de tudo, é um dirigente do Grêmio, e o Grêmio realmente é o clube gaúcho que é internacional. Está viajando para cá e para lá, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Carlos, neste momento, o que está chamando a atenção dos analistas é exatamente essa puxada do dólar, que não é uma questão interna, mas apenas tem um reflexo no Brasil também por suas razões internas e externas. Mas a que tu atribui esta movimentação do dólar? É um prazer falar contigo, teus telespectadores. Sempre é um prazer te receber, conversar sobre as coisas que a gente, enfim, observa no dia a dia, né? O movimento de dólar, eu diria que é um movimento, vamos dizer assim, esperado. Apesar de poucos o preverem, mas é um movimento, vamos dizer assim, previsível que pudesse acontecer. Os mercados globais viveram talvez o maior ciclo da sua história de crescimento constante e paulatino durante muitos e muitos anos, com valorização dos ativos de uma maneira geral. Estava muito fácil ganhar dinheiro, especialmente nos mercados internacionais, com tudo subindo, bolsa, títulos de renda fixa, enfim, multimercado, tudo se valorizando, bônus se valorizando, empresas brasileiras conseguindo, apesar das dificuldades brasileiras, fazendo grandes lançamentos de títulos lá no mercado internacional. Então, tudo isso sabia-se que ia enfrentar um momento de mudança. E esse momento veio a partir da instabilidade política global, especialmente a partir das políticas dos Estados Unidos, que goste ou não de Trump, né? Mas, evidentemente, que ele está valorizando a economia americana e está trazendo reflexo com redução da carga tributária, com atração de empresas para os Estados Unidos, com evitar que empresas americanas saiam. Então, o mercado americano está crescendo e o mercado americano puxa dólar, tá certo? E um outro fator relevante é a questão da taxa de juros. Com a taxa de juros crescente, aliás, decrescente, como aconteceu no Brasil muito recentemente, talvez até exageradamente, na minha opinião, ficou difícil aplicar no Brasil. Então, o mercado americano está puxando e acaba, então, puxando o dólar, puxando o dinheiro, puxando recursos do mundo todo, acaba valorizando o dólar. Felizmente, o Brasil tem uma variável que é pouco falada, mas que ajuda muito a instabilidade no Brasil não ser maior, que são nossas reservas cambiais, coisa que a Argentina não tem. Então, o Brasil, com as reservas cambiais absolutamente extraordinárias que tem, consegue manter um nível, vamos dizer assim, adequado de câmbio, ainda adequado não vou dizer, mas razoável, evitar com que a subida seja maior ainda. O que vai acontecer nos próximos dias, próximos meses, é impossível de prever, ninguém consegue prever. Mas eu acho que isso é um movimento, vamos dizer assim, cíclico, e eu acho que ele tende a se estabilizar, talvez com um arrefecimento ao longo do tempo, já que é um movimento, vamos dizer assim, muito particular. Pode ser que não seja, mas eu acho, na minha opinião, esse é um movimento que deve se encerrar brevemente. Na verdade, tu tocaste na questão do Trump, né? Mas, na verdade, o presidente americano ele disse na campanha eleitoral que ele queria a América para os americanos. E está, na prática, fazendo isso. Quer dizer, tem outros presidentes, outros líderes de países, que ao invés de administrar para o seu país, administra para resolver o problema de outros países. E não resolve o nosso. Esse camarada, graças a Deus, está nas grades. Carlos, outra questão, ainda em relação à questão da instabilidade cambial, até que ponto esta instabilidade política no Brasil tem essa influência nas questões internas? Até agora não teve, na minha opinião, não teve. Pode vir a ter, dependendo do encaminhamento dessas eleições. Mas é possível que isso aconteça. A gente tem um quadro absolutamente incerto nas eleições brasileiras e é bem possível que isso venha a acontecer. Mas aí acontecendo isso em função de estabilidade política, vai depender muito da eleição, do resultado da eleição, para saber quem ganha e a partir daí, vamos dizer assim, ter um novo encaminhamento através da demanda de recursos dos brasileiros em relação ao seu próprio país. Aí é uma questão mais interna nossa, tá certo? Então, se houver confiança de que um novo governo a ser eleito vai, enfim, adotar as medidas que tem que adotar, quando tanto já se falou, a tendência é que os juros se mantenham baixos e que o dólar, enfim, volte a um patamar mais razoável, não suba tanto pelo menos. Então vai depender muito do quadro eleitoral brasileiro, que infelizmente hoje é absolutamente impossível de prever o que vem acontecendo. Bom, nesta semana o presidente Michel Temer completou 2 anos de governo. Qual é a tua avaliação desses 2 anos de governo, considerando a herança que ele recebeu?
A tua pergunta já indica uma resposta, né, Silvio? Mas, obviamente, que há uma frustração enorme em relação ao presidente Temer, especialmente nas questões de cunho político e de conduta, vamos dizer assim, ética, né? Se esperava que o presidente Temer, assumindo a partir do impeachment da finada, ele pudesse, enfim, implantar um modelo diferente no Brasil que fosse, pelo menos, com menos corrupção, que a gente vê que os indícios de que tem havido problemas na gestão dele, as pessoas que ele escolheu para governar com ele, evidentemente que, claro que é respeitável que se faça a conjugação política, mas havia algumas premissas que não foram observadas que deveriam ter sido. Então, nesse aspecto, a frustração é muito grande. Agora, por outro lado, houve alguns avanços, sem dúvida nenhuma. Acho que a reforma trabalhista é um avanço extraordinário. O que o Brasil está ganhando e vai ganhar com a reforma trabalhista, muito tímida, na minha opinião, é extraordinário. O fim do imposto sindical tem um significado financeiro, econômico e político no país de uma mudança muito importante. A simplificação das relações trabalhistas, isso está gerando emprego, está motivando as empresas a contratar, ainda com efeito pequeno que se possa ver de número, mas, poxa, isso facilita as coisas, diminui o custo do Brasil e melhora as relações trabalhistas da relação empregados, enfim, empresas, porque, enfim, torna a relação mais limpa, mais clara e de mais confiança. Então, acho que tem que aprofundar essa questão e isso avançou bastante. Infelizmente, a reforma da Previdência, absolutamente necessária, sem o que o Brasil não sai do atoleiro, seja quem for o presidente, não aconteceu. O próximo presidente vai assumir com essa responsabilidade. Acho que o presidente Temer falhou nesse aspecto. Então, tem alguns avanços. Se fala, evidentemente, que o saneamento da Petrobras, que o nosso conhecido amigo Pedro Parente fez, e Temer teve esse mérito de escolher uma pessoa adequada para fazer, foi extraordinário. Agora, se propôs a fazer a privatização da Eletrobras, não aconteceu, tá certo? E de outras empresas estatais que estavam previstas. Então, eu acho que tem avanços na área da economia, sem dúvida nenhuma, mas grandes problemas na área política, péssima condução das questões políticas em função da sua parceria, da composição que ele teve que fazer para governar, que foi péssima, né, Silvio? Bom, Carlinhos, é claro que sempre no final da entrevista contigo eu falo do nosso Grêmio, né? O Grêmio que está na Copa do Brasil, está no Campeonato Brasileiro, está bem em todas as competições, além da Libertadores da América. Qual é a tua expectativa para o Grêmio em 2018? A melhor possível, Silvio. Claro que eu acho muito difícil, praticamente impossível que se ganhe 3 competições, mas o Grêmio vai disputar as 3 competições com a melhor condição de fazê-las. Acho que tem boas condições de ganhar todas elas, independente de quais sejam. As 3, aliás, independente de escolher aqui ou ali, e vai ter que fazer essa opção, mas o Grêmio tem totais condições de pelo menos botar mais uma faixa esse ano, e esse é o nosso objetivo, sem dúvida nenhuma. E o que é importante também, o Grêmio vive um momento, de estruturação política e administrativa, com um modelo de governança consistente, muito positivos, né? Eu sempre acreditei, sempre falei isso, né? Que vitórias em futebol acontecem em circunstâncias, às vezes, que a gente até é difícil de explicar, mas vitórias consistentes e constantemente no médio e longo prazo, só com um clube bem administrado e com uma boa governança. E é isso que o Grêmio está fazendo, criando uma condição de sustentabilidade para propiciar que ganhe, ou que esteja pelo menos disputando em condições os principais campeonatos do Brasil e do mundo. E quiçá botemos mais uma faixa lá em Abu Dhabi esse ano. E muito disso se deve nesse apaziguamento, nessa coordenação toda tranquila da direção do Grêmio a Carlos Biderman. Claro que nós estamos há dias aí atrás, faleceu o grande presidente Koff, né, que deixou um legado muito grande para todos nós gremistas, e sobretudo ele, eu acho que implementou no Grêmio Porto Alegrense essa questão do compromisso com o clube acima dos interesses de grupos. Fábio Koff nos merece todo o reconhecimento, todo o aplauso pelo que ele fez pelo Grêmio, dedicou boa parte da sua vida ao Grêmio, foi o presidente multicampeão, certamente o maior vencedor da história do Grêmio. O Romildo está querendo superá-lo, né? Espero que tomara que consiga, mas saudades do presidente Koff, que deixou um legado extraordinário para o nosso Grêmio, projetou o Grêmio internacionalmente e, enfim, mudou a história do Grêmio. Então, todo o reconhecimento, todas as saudades em relação ao presidente Fábio Koff.